está assistindo esse vídeo gravado. Eu sou Juliana Soares e eu vou falar um pouquinho com você sobre as inseguranças que a cliente tem na hora de fazer a micropigmentação e como a gente deve lidar com isso, tá bom? Então, vou esperar chegar a galerinha. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, quero falar com vocês rapidinho. Aproveitando, eu gosto de fazer essas lives rapidinhas para falar principalmente para a gente colocar no IGTV e vir com um vídeo bem legal, bem bacana. Eu vou falar sobre as inseguranças que as nossas clientes trazem para nós quando o assunto é micropigmentação. Elas trazem muitos medos mesmo, muitos receios e algumas dúvidas. Então, é muito importante que a gente trate essa cliente com a maior seriedade possível e responsabilidade, porque a gente está tratando não só das sobrancelhas dela, mas também da autoestima dessa cliente. Então ela confia, quando uma cliente chega até nós, vocês podem ter certeza que ela chegou até nós porque ela confia, porque ela ouviu falar bem, porque ela acompanha o trabalho e porque ela quer ficar realmente mais bonita. Então assim, uma das principais coisas que a gente precisa muito levar em conta e deixar bem claro para a cliente, porque ela vem com um dos medos que é incrível, assim, a maioria tem medo da dor. Então assim, a dor é uma coisa muito de cada pessoa, muito pessoal de cada pessoa, mas sim, eu trabalho com um anestésico maravilhoso que permite que o procedimento seja feito totalmente sem dor, tá? Então é muito tranquilo. Tanto que eu comento às vezes com os clientes, quando eu digo não dói, eu falo, mas não dói mesmo? Gente, se doer não me paga. É tranquilo. É muito tranquilo o procedimento de micropigmentação quando ele é aplicado anestésico da forma correta e aguardado o tempo correto também. Então assim, expliquem para as clientes de vocês sempre como que o processo funciona. Então, quando a cliente chega até mim, eu gosto muito de mostrar para ela como é que o procedimento todo funciona, como é que ela vai chegar, a gente conversa, qual a expectativa dela. Isso é muito importante que vocês entendam, sim, qual é a expectativa que ela tem, o que ela espera das sobrancelhas dela, por que ela veio até ti, aonde que são as falhas, né? Porque assim, muitas vezes tu vai olhar e vai identificar, nossa, ela tem uma sobrancelha um pouquinho curta, o início tá um pouquinho afastado, mas às vezes nem é isso que tá incomodando ela. Às vezes é uma outra questão, às vezes, eu tenho pouco pelo no geral, mas eu não me incomodo que elas comecem mais afastadas, eu não me incomodo que elas são curtas, só que eu queria ter uma sobrancelha mais encorpada. Então, escutem as clientes de vocês. Isso é muito importante. Esse bate-papo quando a cliente chega até o nosso estúdio é importantíssimo. Então, como que eu faço, tá? Eu gosto de explicar bastante pra elas a questão da dor e que não vai ficar dolorido depois, tá? A não ser nos primeiros, que pode acontecer nas primeiras 24 horas, você ter uma sensibilidade na região, tá? E a sensibilidade, ela é quando você vai movimentar, você vai contar alguma coisa, eu fui lá na Juliana, levantou a sobrancelha, mexeu na sobrancelha, aí você pode lembrar que você fez a micropigmentação, tá? O que não pode acontecer? É sentir uma dor intensa, né, ficar latejando nos momentos depois que você fez a micropigmentação. Isso não é normal. Então, um dos pontos principais que a gente deve lidar sempre com a cliente e explicar para elas da insegurança seria realmente a dor. Então, explicado para ela como que funciona, como é que é feito o seu procedimento, né? Quanto tempo vai demorar. Eu gosto sempre de pedir para a cliente para que ela reserve pelo menos 2 horas, tá? 2 horas pra ela vir fazer a micro. Mas vai demorar tudo fazendo a micro? Olha, não vou dizer que vai demorar esse tempo todo, mas pelo menos a gente vai ter o tempinho pra gente conseguir explicar pra ela, pra fazer a ficha de anamnese, pra conversar com essa cliente, não fazer tudo correndo, tá, senta aqui, vamos fazer que eu já vou desenhar e tu já tem que sair. Não é assim. Tem que ser feito com calma, com paciência, com tranquilidade. Tem que entender realmente o que ela quer, né? Então eu digo isso muito tranquilamente pra vocês. Escutem o que a cliente tem para falar, para daí criar o projeto dela. Importantíssimo, a arquitetura da sobrancelha, o projeto da sobrancelha é importantíssimo. Então eu sempre gosto de explicar para o cliente que é o momento que eu mais demoro para a realização da minha micro. Sim, eu demoro no processo do projeto, da arquitetura das sobrancelhas. Por quê? Para mim é o mais importante. Se o desenho não estiver bom, se o projeto não estiver bom, a micro não vai ficar boa também. Então, atentem-se sempre para esse momento é o mais importante, expliquem para elas isso. E muitas vezes, clientes, vocês vão fazer o desenho e a cliente vai estranhar. E é normal que ela estranhe um pouquinho, então tentem deixar elas bem tranquilas a respeito disso. É assim mesmo, principalmente quando a gente usa o lápis preto na composição, na criação do design da sobrancelha. Nesse momento, realmente, os clientes olham e estranham bastante, porque o preto pesa muitas vezes, né? Então elas ficam, nossa, mas vai ficar tão escuro? Não, mas vai ficar nessa largura
Não, sempre fica um pouquinho menor, porque a gente trabalha sempre com os fios dentro dessa arquitetura, dentro desse projeto. Então fica tranquilo, não vai ficar tão grosso. Ah, mas vai começar aqui? Explique, vai começar sim, mas vai ter um projeto feito com base no visagismo do seu rosto, para ter harmonia no teu rosto. Então até atendi uma cliente hoje e mostrei pra ela, e ela me questionou na questão assim, que ela gostaria de ter uma sobrancelha mais elevada, com a cauda, que é esse finalzinho aqui, mais elevado. É possível? Eu disse pra ela, olha, é possível, porém, você tem que estar aberta a uma situação que é uma sobrancelha não natural, né? Não vai ser tão natural quanto a gente acompanhar os pelos da tua própria sobrancelha. Quando a gente acompanha, quando a gente trabalha dentro do que o cliente já tem, o resultado é sempre melhor e mais natural. A não ser que realmente a gente não tenha essa possibilidade. Que o que acontece? A cliente tem uma sobrancelha muito triste, muito caído, o pelo venha muito aqui embaixo, e a gente realmente precise alterar alguma coisa nessa estrutura. Porém, se for possível, eu prefiro não. Então eu fiz o desenho pra ela, olha, tá vendo? Posso fazer, mas tá vendo esse pelo aqui no final? A gente vai perder. Você quer tirar isso todos os meses? Consegue manter isso? Aí ela optou que não, daí não vai ficar tão natural, não vai ficar tão delicado quanto ficaria usando os próprios pelos dela, né? Então eu sempre gosto de deixar isso bem claro, que a arquitetura precisa sim acompanhar sempre as medidas da cliente, a estrutura óssea da cliente. Nós temos essa estrutura óssea, então se ela vê uma sobrancelha desse tamanho, de 6 centímetros no rosto de uma pessoa, talvez no dela não caiba, né? Então a gente tem que ser muito realista também, porque isso sim é ser responsável com o atendimento que a gente está prestando para nossa cliente. A gente tem que ser transparente, a gente tem que ser sempre realista. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Isso que você tá trazendo para mim, ó, nessa imagem, no seu rosto, provavelmente não vai dar certo. Vamos ver quais são as suas medidas, vamos ver o que ele proporciona, o que ele permite, mas isso aqui, que você está trazendo dessa modelo aqui, é diferente da sua estrutura. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir atingir esse resultado. Sejam transparentes. Vocês não vão perder uma cliente, vocês vão ganhar uma cliente, tá? Outro questionamento que elas me trazem muito, se elas vão se sentir estranhas. Eu digo que às vezes pode acontecer um leve estranhamento, sim. Quando elas deitam na sobrancelha, elas não têm tantos fios. Quando elas levantam, elas têm fios onde não tinha. Então pode acontecer isso. Outra coisa, vai ficar muito escura? Eu gosto sempre de trabalhar com uma linha, digamos assim, de segurança, tá? Uma linha de segurança. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o pelo da cliente ele é um castanho escuro, eu vou trabalhar, digamos, num castanho médio. Vai me dar trabalho talvez no retoque, talvez sim, talvez não. Muitas clientes chegaram no retoque não tendo nada pra fazer e amando a cor que ficou. Então assim, lembrando que ela ainda clareia um pouquinho, né? Então assim, faça o menos é mais. É muito melhor ter um resultado que você possa aumentar a cor depois, aumentar o tom depois, do que você ter realmente uma sobrancelha extremamente escura que o cliente levanta já se odiando e não vai ter o que fazer, né? Não tem o que fazer. Se você usar uma cor muito escura, não tem o que fazer. Então, vai se estranhar, talvez ela vá se estranhar sim com um novo desenho, né? Um design novo que ela não tinha. Vai escurecer? Sim. Apesar de você usar, no caso, eu uso, né, na verdade, uma cor que eu possa escurecer no retoque, sempre tem a questão da cicatrização. O processo cicatricial demanda, sim, um escurecimento nos primeiros dias após o procedimento. Então, sim, ali nos 3 primeiros dias você vai sentir que a sobrancelha vai estar mais escura, sim. É normal, é o procedimento padrão, né? Não tem como fugir disso. Então, outra coisa que eu gosto sempre de fazer junto com a cliente quando ela vem fazer a micropigmentação dela comigo, tá? Eu tenho uma ficha de anamnese onde ela me responde várias perguntas. Essas perguntas são indispensáveis no momento de fazer micropigmentação e muitas delas a gente já faz alguma pré-entrevista, digamos assim, antes da cliente vir, pra gente saber sobre o histórico de saúde dela. Gente, isso é importantíssimo. Não é brincadeira, a saúde da cliente não é brincadeira, a nossa saúde também não. Então, a nossa segurança profissional depende muito dessa ficha e da verdade contida nela. Então, por isso que a cliente sempre tem que nos falar a verdade. A gente sempre pergunta pra ela sobre a questão de saúde, se toma alguma medicação, e algumas medicações sim influenciam. Tem algumas que não permitem que a gente faça a micropigmentação, tem algumas que dificultam o implante desse pigmento, que aceleram o metabolismo. Então, realmente, assim, ó, tem que saber que tipo de medicação que a cliente está usando, o histórico de saúde dela. Tem muitas vezes que ela teve recentemente um histórico de câncer.
de poucos meses atrás, então não é o ideal comprometer novamente o sistema imunológico dela. Então, a ficha de anamnese é imprescindível, tá? E nesse momento que é que a gente vai sanar as dúvidas dela, que ela começa a ter, a agulha, ela é individual? Sim, é uma agulha fechadinha para cada cliente, a gente não reaproveita, né? Jamais. Há pouco tempo eu fiz um curso, um treinamento, e alguém trouxe no curso que disse que a profissional que atendeu uma cliente que chegou até o espaço dela tinha dado a agulha que ela tinha utilizado no procedimento na mão da cliente, ela botou num saquinho, deu na mão da cliente e disse, ó, traz no retoque. Gente, não existe isso. Usou a agulha, descarte, tem que ser um descarte adequado também, tá? Fiquem muito tranquilas a respeito disso, tá? Sanem as dúvidas das clientes. Isso é muito importante, tá? Que a cliente, na hora que ela estiver deitada na maca, pronta, com o desenho pronto, que ela se olhem e as dúvidas estejam todas sanadas, ela tenha a certeza de fazer. Se tiver dúvida, prestem muita atenção. Se houver dúvida na cliente, prestem atenção e talvez não façam, tá? Pensem bem e talvez seja o momento de reavaliar e dizer, não, vamos reagendar. Se a cliente realmente demonstrar que tem muita dúvida, que não está totalmente segura, mesmo você dando todas as explicações, pense bem e remarque, tá? Quem sabe tu quer dar uma pensadinha, eu vou fazer aqui o projeto, você vai com o projeto, dá uma olhadinha, repensa e em um outro momento, de repente, você volta, pode ser? Provavelmente você vai ter uma segurança maior e uma paz de espírito muito grande também, porque se daqui a pouco essa cliente no outro dia disser, não, me arrependi, não tem o que fazer, né? Gente, muito obrigada por quem esteve aqui comigo. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no IGTV e eu quero contar com vocês nos próximos que eu vou fazer, tá? Com certeza a gente vai fazer mais, porque ainda tem muita coisa pra falar nesse momento especial, que são as dúvidas que as clientes trazem no momento de fazer a micropigmentação, tá bom? Muito obrigada pra vocês, um beijão, tchau, tchau!